Olá, uma boa noite, a paz do Senhor para você que está aí nos assistindo, você que já faz parte aqui dessa prática de fazermos uma live, você está participando porque ao vivo ou porque você viu um compartilhamento ou você está aqui no meu canal. Por que eu estou falando está aqui no meu canal nessa live? Porque essa live vai para o meu canal do YouTube como todas as outras. Então nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante: costumes de cristãos versus doutrina bíblica. Quando nós vamos falar de costumes de cristãos, nós vamos ter que entender que nem todo costume está alinhado com a doutrina bíblica, com os ensinamentos que a Bíblia nos traz. Vamos definir o que é costume. Muitas das vezes a gente vai ouvir assim: a doutrina da minha igreja é desse modo. Beleza. Por um lado, a expressão está correta. Por outro lado, não está correta. Quando você vai ver o que significa a doutrina, doutrina significa ensino. Então, quando você fala o ensino da minha igreja local é deste modo, você está falando de uma questão correta. Cada igreja local tem seu tipo de ensino. Porém, não quer dizer que esse ensino da igreja local está de acordo com o ensino bíblico. Quando você vai ver assim, o ensino da minha igreja é diferente do ensino daquela igreja, a gente começa a ver aí que há uma possibilidade muito grande de haver erros nesse sentido. Porque a doutrina bíblica ela é única. E então não vai ter como um estar certo e o outro também está certo, fazendo coisas distintas. Mas, enfim, quando nós vamos ver essa questão de costumes, qual a diferença de costume? Perceba que quando eu falo assim, doutrina da igreja local, ou do fulano de tal, cristão que tem tal tipo de pensamento, eu vou falar a palavra costume. Por que costume? Quando eu me referir à doutrina, eu estarei falando a doutrina bíblica. Quando eu estiver falando de costumes de pessoas ou de grupos, eu não vou falar doutrina, eu vou falar costume. Por quê? A doutrina bíblica ela é universal. O costume é local. A doutrina bíblica não tem fim, nem muda. Agora, o costume, ele tem um fim, ele muda, ele surge, as coisas vão mudando e variando de local para local, de pessoa para pessoa. Então, quando a gente vai chegar nisso, nós começamos a ver que a doutrina bíblica é baseada na Bíblia. O costume é baseado até mesmo na cultura do indivíduo, do local que ele está inserido, enfim. Então nós começamos a ver que essa fala, a doutrina da minha igreja é desse modo, nós já estamos colocando o seguinte: eu vou fazer assim porque nós aqui dessa igreja local fazemos desse modo. Porém, a doutrina bíblica, o ensinamento da Bíblia, que deve ser nossa regra de fé e prática. O que seria a doutrina bíblica? A doutrina bíblica é aquilo que é estabelecido. Como você vai estabelecer algo como doutrina? Um versículo, uma passagem não pode estabelecer doutrina. Ela tem que ter isso fundamentado em vários textos na Bíblia, pelo menos os 2 ou 3, e não ter sido abolido da transição da antiga para a nova aliança. Por exemplo, há coisas que eram sobre de Cristo, como as questões típicas do culto judaico eram sobre de Cristo. Nós temos vários versículos, passagens e até mesmo a carta inteira que é Gálatas falando disso. Então você vai ter essa situação. Isso é doutrina bíblica. A doutrina bíblica ela tem tom de ensinamento, ela se repete, é diferente. Então você vai chegar... O que são costumes de cristãos? Cristãos que têm costume de fazer algo.
e que nem sempre isso está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, aqui eu vou entrar em algumas questões, que é um intuito do vídeo. Você vai chegar ao seguinte: é pecado a mulher usar calça? Não, não é pecado. Primeiro que a Bíblia vai falar sobre decência na vestimenta. A mulher pode estar com um vestido transparente aparecendo até a alma dela. Então não é o vestido ou a calça, é a decência. Quando você vai para essa questão, a calça, ela é originalmente uma roupa feminina. A calça foi criada para as mulheres na região lá pro lado do Oriente Médio poderem cavalgar, né, andar de cavalo, sem que as suas partes íntimas aparecessem. Então ela colocava uma calça por baixo dos seus vestidos. Já aqui no Ocidente, a calça era mais usada para os homens. Era usado para os homens. Depois isso vai mudando com a Revolução Industrial. Mas dizer que a calça é uma roupa que a mulher não pode usar, que seria pecado, não compete. Ah, mas eu estou numa igreja que a mulher não pode usar calça. Beleza. Ou você se adequa ou você sai de lá. Simples assim. Não estou falando que você tem que ficar nem sair, tá? Só estou falando que ou você se adapta ou você sai. Quando você vai para a questão, é errado um homem ter cabelo grande? A gente tem um texto de 1 Coríntios 11 que vai falar sobre isso. Mas você vai ver que isso não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. Tem o aspecto da questão cultural, o contexto histórico, que era que na cidade de Corinto era desonroso o homem ter cabelo grande e a mulher ter cabelo curto. Mas você vai pegar ao longo da Bíblia várias passagens falando sobre os homens terem cabelo curto numa boa, e até mesmo Deus mandando deixar o cabelo... Aliás, os homens terem o cabelo grande numa boa, e até mesmo Deus falando para alguns deixarem o cabelo grande. Então Deus não manda ninguém pecar. E se fosse pecado o homem ter cabelo grande, seria pecado a mulher ter cabelo curto. Você vai chegar numa outra questão. Costume. Eu já ouvi assim: roupa de homem de Deus, de ministro, de pastor, tem seu terno e gravata. Por quê? Primeiro que no Novo Testamento você não tem roupa específica do ministro. Isso era Antigo Testamento, sacerdote, culto judaico. Você não vai ter roupa específica para o ministro. Por que no Brasil se tem o costume cultural de entender que o pastor vai ter que usar o terno e a gravata? Você tem que entender o seguinte: isso é muito forte nas igrejas pentecostais. O pentecostalismo vem para o Brasil com Daniel Berg e Gunnar Wing. Os dois eram suecos, ou seja, europeus. Era típico do europeu andar desse jeito. Aí o povo, né, eles fundam a Assembleia de Deus. Então, e da Assembleia de Deus surgem muitas outras igrejas pentecostais. Então se olhava para os dois e entendia que esse era o modo correto. E aí isso foi se passando. Só que isso não tem nada a ver. Nada contra usar o terno e a gravata. A roupa social, às vezes eu uso, às vezes não, mas você dizer que isso tem uma base bíblica, não tem. Algumas igrejas eu não posso pregar por causa do cavanhaque, mas base bíblica não tem, é costume. Já me perguntaram: você vai tirar se eu te chamar para pregar lá? Eu falei: não. Mas aí eu não posso chamar. Tudo bem, não vou. Então assim, porque eu falei: você não tem que ser forçado a me chamar e eu não tenho que ser forçado a tirar. Eu respeito o costume, numa boa. Então assim, o que acontece? Você vai chegar numa realidade que muitos costumes dentro da prática cristã não tem embasamento bíblico. Você vai ter muita coisa sobre vestimenta, sobre questões. Uma coisa muito interessante: música secular. Música secular é interessante,
porque eu acho muito interessante que você não tem nada na Bíblia falando sobre música secular, a música que não é voltada a adorar a Deus. Beleza, e aí a gente vai para um ponto que, como que você vai dizer que isso é pecado ou não? Logicamente que se a letra fala algo indecente, você evita. Do mesmo modo que eu evito certas letras, certas músicas gospel, que às vezes não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, e se torna uma fala de vingança, uma fala de intriga, sabe, de querer aparecer mais que o outro. Também a Bíblia fala contra isso. Então você vai chegar ao seguinte, aí a pessoa fala o seguinte: a música é secular. Beleza, não tem na Bíblia nada contra isso. A gente vai entender que certas letras não são para ser ouvidas, e a gente vai ter o seguinte: todo mundo vê filme secular, lê jornal secular. O pessoal foi ver Thor no cinema. Thor é um deus nórdico. E aí? E a gente vai ver tantas questões dos costumes, como antigamente para muita igreja local era proibido jogar futebol, hoje já não é. Tá vendo como o costume ele muda? Porque o costume não é bíblico, o costume vem do homem, doutrina bíblica vem de Deus, é imutável. Essas são as diferenças. Quando você vai chegar nisso tudo, a gente começa a ver situações diferentes. Os fariseus colocavam tanto costumes humanos sobre o povo que Jesus vira para eles e fala: olha só, vocês colocam um peso sobre o povo que nem vocês conseguem aguentar. É tanta coisa que vocês jogam em cima que nem vocês conseguem seguir o que vocês falam. Então às vezes se tem muito essa questão de costumes disso, costume daquilo. Aí tem entendimento errado, que para você ter mais intimidade com Deus, você tem que se vestir desse ou daquele jeito. São questões de costume. Por exemplo, isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho muito legal ir no monte orar, mas você não tem mais acesso a Deus porque você foi no monte orar. Você está mais propício à oração ali porque você está recluso de todas as coisas que te atrapalham, como celular, alguém te chamando no portão, alguém te ligando, a TV que chama a sua atenção, etc. Para mim, o meu monte é a beira do mar. Eu adoro orar na beira do mar. Se alguém quiser me levar para a beira do mar, né, eu agradeço. Eu gosto muito de orar na beira do mar. De noite, então, paro ali, né, porque de noite a praia está vazia. Aí você para ali, fico ali sozinho, oro. Parece que o céu está aberto, Deus está na minha frente ali. É como a pessoa no monte. Se me chamar para um monte, eu vou também. Então são coisas que nós começamos a ver, são costumes humanos, que nós começamos a ver que às vezes não vai bater com a doutrina bíblica, às vezes vai até contra ela. Então a gente começa a perceber essas questões, e a gente tem que entender o seguinte: não passemos do que está escrito. 1 Coríntios diz sobre isso. Então você não pode passar do que está escrito. Deus não esqueceu nada. Senhor, eu vou instituir aqui um costume porque o Senhor esqueceu desse negocinho importante. Não, Deus não esqueceu de nada. Tudo que o ser humano precisa para seguir a vontade do Senhor está na Bíblia. E Deus não esqueceu de nada. A gente não precisa acrescentar nada lá. Então nós temos que perceber isso. A Escritura, ela é plena para ensinar, corrigir, para instruir. Então basta seguir a Bíblia. Não precisa botar um fardo maior. Jesus disse: o meu fardo é leve, porque Ele não coloca coisas a mais. Ele não coloca um jugo a mais. Ele colocou o que nós precisamos. Ponto final. O que nós temos de revelação de Deus é tudo que nós precisamos. Isso aí, Márcio está dizendo um negócio muito legal, que o problema dos costumes é quando são postos como adição à palavra. É o que nós
estamos falando aqui, essa questão que eu brinquei aqui, como se nós estivéssemos falando para Deus que Deus esqueceu alguma coisa, e não, nós não podemos acrescentar isso como doutrina, nós não podemos acrescentar isso a peso de Bíblia. Essa questão, outro dia deu uma confusão porque um pastor estava de bermuda, gente, num churrasco. Ele estava num churrasco, na confraternização, algo assim. Então você vai chegar, às vezes muita coisa. Às vezes o pessoal coloca muita questão de costume. Uma vez teve um pastor que eu acho que ele queria me bater. Porque ele falou assim que as mulheres não podiam andar com um vestido, saia perto do joelho. Ele não falou acima, ele falou perto, na altura, um negócio assim, na altura do joelho. Tinha que andar lá no calcanhar, porque aquilo poderia mexer com o homem. Eu falei assim, peraí, pastor, o homem que fica mexido porque viu a panturrilha da mulher, ele que tem problema, não é a mulher não. Quem tem problema é ele, não sabe se controlar vendo uma panturrilha. Aí ele fica... Isso aí é problema do próprio cara. Eu acho que era o problema dele, porque ele ficou muito revoltado. Ele ficou me olhando com uma cara muito revoltada. Acho que ele ia me bater. Aqui o Márcio está trazendo outra coisa importante. Os costumes são válidos para nos diferenciar do mundo. Costumes no sentido... qual o costume que é válido? Você vai chegar ao seguinte: o costume que é válido é um costume nosso de nos vestirmos decentemente, ou pelo menos deveria ser de todos. É um costume, mas ele entra em concordância com a Bíblia. Quando você vai chegar num costume que entra em concordância com a Bíblia, isso é benéfico, porque a doutrina, se não me engano, era Antônio Gilberto, saudoso Antônio Gilberto, que falava que a doutrina bíblica traz bons costumes, mas costume não traz doutrina. Algo assim que ele falava. Então isso é muito interessante. Então você vai chegar nisso. Agora o Márcio está perguntando aqui sobre o grande número de violência doméstica entre os ditos crentes. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal do YouTube. Falo até sobre pastores que acobertam a violência conjugal. Então, esse é um outro assunto. Valeu, Márcio, meu amigo. Então, gente, pra gente fechar aqui esse bate-papo, agradecer a cada um que tá aí, cada um que tá participando. Então vamos diferenciar. Costume não gera santidade. Santidade gera bons costumes. Você vai chegar num ponto que costume é diferente de doutrina bíblica. E a gente não pode ficar dando muita atenção ao costume, porque quando a gente dá muita atenção para qualquer coisa, automaticamente nós deixamos outras coisas de lado. Então quando a gente dá muita atenção para costumes locais, culturais, nós esquecemos da doutrina bíblica. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É ela que nos direciona, ela é nosso manual de conduta. Tudo que nós precisamos saber de direção de Deus para a nossa vida está ali. Não precisamos acrescentar, não precisamos tentar ajudar a Deus. Ele é o nosso direcionador e Ele nos direciona através da sua palavra. Amém, gente? Então, esquece o fardo pesado dos costumes. Viva com a palavra, porque o fardo do Senhor é leve. Dê um curtir, compartilha com seus amigos. Você que vai ver esse vídeo no meu canal, dá um curtir e se inscreva no meu canal. Tem vários vídeos, vários assuntos lá, sempre normalmente num tempo curto, para ficar mais tranquilo de você ver. E que Deus abençoe sua vida e mais vídeos vêm por aí. Amém? Aqui tá só para fechar aqui. Ismael, que está sempre aqui conosco, ele diz que ele passou por umas situações que dizer que barba era do diabo. E o que acontece? E o cara tinha bigode. Bigode é um tipo de barba, né? Entra uma contradição, meio hipocrisia aí.
a gente vai chegar ao seguinte: não há nenhum texto que diga contra o homem ter barba, bigode, cavanhaque. Muita gente começa a falar que é do diabo porque aquelas imagens que desenham do diabo, esculpem do diabo, fazem a escultura com um cavanhaque. Então o pessoal quer levar para esse lado. Porém, a Bíblia não vai ter nenhuma proibição ao você ter barba, etc. E aí a gente vai chegar numa outra situação. No Antigo Testamento, ligado à lei, ligado ao culto judaico, você tem uma proibição de não fazer a barba, ou seja, de não tirar, não arredondar os cantos da barba. É algo oposto do que o pessoal quer jogar hoje. Então, tudo bem, isso não vale mais para nossa época. Se você vai ficar com barba, sem barba, cavanhaque, bigode, é contigo. Tá bom? Então, fica na paz, pessoal. Que Deus abençoe sua vida, esteja sempre conosco. E pode deixar aqui, como o Márcio está dizendo, eu vou ter cuidado com a maré das praias quando eu for orar na beira do mar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe aí. Abraço.